A paz do Senhor, mais uma vez eu aqui, irmão Osiel Dias, no meu canal Osiel Biblista, trazendo mais uma vez aqui para você um pouco dos meus conhecimentos sobre a Bíblia, o livro sagrado, principalmente na área da teologia que chamamos de escatologia, que é o ramo da teologia que estuda o fim das coisas, os últimos acontecimentos. E eu havia feito o primeiro vídeo chamado Observações do Apocalipse, parte 1. Estou aqui para dar continuidade a esta sequência, agora com o Observações do Apocalipse, parte 2. A gente tinha feito algumas observações até o capítulo 11. Hoje, a partir do capítulo 12 por diante, a gente vai ler algumas passagens, alguns versículos e fazer algumas observações interessantes e curiosas e importantes sobre este livro maravilhoso, que é o livro das revelações de Jesus Cristo para o seu povo, daquilo que há de acontecer ainda futuramente. Amém? Fique comigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em meu canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário, sua dúvida, pergunta, o que você quiser, pode ficar à vontade. Amém? Vem conosco, vamos estudar o Apocalipse. Vamos agora dar sequência aqui no capítulo 12, abra sua Bíblia, no último livro da Bíblia, denominado de Apocalipse. No capítulo 12, a gente vai fazer aqui a primeira observação, que neste capítulo existe 4 grandes personagens, que o primeiro você pode ver aí no versículo 1, e viu-se um grande sinal no céu. Esse é o primeiro grande do capítulo 12 de Apocalipse. No versículo 2 você vai ver falando sobre o grande dragão vermelho, outro grande personagem deste capítulo. No versículo 12 você vai ver falando sobre a grande ira de Deus. E no versículo 14 vemos sobre a grande águia. Portanto, neste capítulo a gente observa 4 grandes personagens: o grande sinal, um grande dragão, a grande ira e uma grande águia que estava voando no céu. Amém? Outra observação que temos que fazer aqui neste capítulo está no versículo 3, quando disse: e viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho. A observação que eu quero trazer sobre essa expressão grande dragão vermelho. Por que vermelho? Primeiro, sabemos que dragão, aqui no livro de Apocalipse, é Satanás. Por que vermelho? Porque, segundo a Bíblia, a cor vermelha é a cor do pecado. Isso nas Escrituras Sagradas, principalmente no livro de Apocalipse. Isso você pode acompanhar lá no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 18. E também no capítulo 17, versículos 3 e 4, você vai ver a Bíblia fazendo essa relação entre o vermelho, também é chamado de carmesim, com o pecado do ser humano. Então fica aí essa relação que a gente entende que o grande dragão vermelho, no caso é Satanás, e vermelho porque ele é um grande pecador, ele é o pai da mentira, como costuma dizer a Bíblia. Amém? Vamos agora para o versículo 9, capítulo 12 de Apocalipse, e versículo 9, que diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Só até aqui, essa primeira parte, a parte A do versículo. Qual a observação que eu quero trazer aqui para este versículo? Você observa que aqui tem 4 títulos para Satanás, ou o diabo, como mais popularmente ele é conhecido, né? Você vê, primeiramente, aqui ele é chamado de o grande dragão, depois a antiga serpente, que é aquela serpente que lá na antiguidade enganou Adão e Eva no Jardim do Éden, também chamado o diabo
e Satanás. Diabo significa inimigo, Satanás significa adversário. Então, só nesse versículo aqui você vê 4 títulos para o adversário de nossas almas, né? Dragão, antiga serpente, diabo e Satanás. Só num único versículo. Bem interessante. Vamos agora aqui para, ainda no capítulo 12, no versículo 12. Agora versículo 12, capítulo 12, versículo 12, que diz: pelo que alegrai-vos, ó céus. Pronto, só quero ler só até aqui e fazer uma observação sobre este céus. Observe que céu aqui está no plural. Por que no plural? Porque entende-se que existe mais de um céu. Existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Por isso que sempre em muitas passagens da Bíblia ele vem no plural, céus, os céus. Tem até uma expressão que diz o céu dos céus. Então, como a gente faz para entender quais são esses 3 tipos de céu da qual nos fala a Bíblia Sagrada, nesse caso aqui, no livro de Apocalipse? O primeiro céu que nós conhecemos, é esse até onde nossa vista consegue alcançar, onde você vê aqui as nuvens, né? Esse céu azul, de onde vem a chuva, o vento. Esse é o primeiro céu. Esse primeiro céu você pode encontrar na Bíblia lá em Lucas 8, versículo 5. Livro de Lucas, capítulo 8, no versículo 5, que lá você vai ver a expressão as aves do céu. Ou seja, esse céu atmosférico, onde as aves voam, os aviões, os balões e por aí vai. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é onde estão as estrelas, os planetas, o sol, a lua, o céu sideral. Esse você vai encontrar na Bíblia em 2 Reis, capítulo 23, versículo 5. Nesse versículo você vai ver a palavra de Deus falando sobre o sol, a lua, as estrelas e os demais planetas. Nesse único versículo, 2 Reis 25, ou melhor, 23 e 5. Uma outra observação aqui, um parêntese que eu abro aqui, é que você observe nesse livro de Reis, está falando dos demais planetas. Ora, observe que esse livro foi escrito muitos anos antes de Cristo, centenas de anos antes de Cristo, e eles já tinham esse conhecimento de que haviam outros planetas além do nosso planeta Terra. É bem interessante, né? Então esse é apenas um exemplo de um versículo que fala sobre o segundo céu. E o terceiro céu é onde se encontra o paraíso, ou vamos dizer assim, as mansões celestiais, a casa de Deus, a Nova Jerusalém, pode se encontrar nesse terceiro céu. Um versículo da qual nós podemos ver um exemplo sobre isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos 2 e também o versículo 4, quando Paulo diz que foi arrebatado em espírito e foi levado até o paraíso, que ele também chamou de o terceiro céu. Pode acompanhar lá que você vai ver. Então, toda vez que você vê essa expressão na Bíblia da palavra céu no plural, céus, é porque existe o primeiro, o céu atmosférico, onde estão as nuvens, o segundo céu, onde estão as estrelas, o sol, os planetas, e o terceiro céu, que é o paraíso, que também a Bíblia pode chamar de o seio de Abraão, onde se encontram os salvos ali ao lado do seu Senhor Jesus Cristo. Que esse céu, nada sabemos sobre ele, pelo menos aqui nessa passagem. Amém? Vamos dar continuidade ainda no capítulo 12, no versículo seguinte, no versículo 13. Vamos ler aqui o que nos traz a curiosidade aqui do versículo 13. E quando o dragão vira que fora lançado na terra. Pronto, eu quero trazer aqui apenas uma observação para essa palavra dragão. Eu acabei de explicar aqui que na Bíblia dragão é Satanás. Mas e o que é um dragão?
a gente entende que dragão é um animal mitológico. A gente até inclusive vê em alguns desenhos, em algumas imagens e até em filmes, aquele animal grande cuspindo fogo com uma grande cauda. Esse a gente entende que é o dragão, mas ele é apenas um animal mitológico. Então a curiosidade que eu faço é essa, que na Bíblia existem diversos personagens ou diversos animais que são mitológicos, ou seja, que ele não existe na vida real, porém é citado na Bíblia. O primeiro aqui, que a gente acabou de ler, é o dragão. Mas vamos ver outro exemplo aqui. Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 34, versículo 14, você vai ver a Bíblia falando sobre o sátiro. Sátiro é um animal que não existe, mas ele é apenas um animal mitológico, que faz parte da mitologia grega. Outro animal é o Behemoth. Behemoth, está lá em Jó, capítulo 40, versículo 15. Outro, lá em Salmo 92, versículo 10, fala sobre o unicórnio. Unicórnio a gente vê nos desenhos como se fosse um cavalinho branco, bem bonitinho, com um chifre, né, comprido aqui na testa. Inclusive a palavra unicórnio significa único, chifre, né, um único aqui na testa. E você vê lá em Salmo 92, versículo 10. Interessante, né? Esses animais mitológicos e sendo citados pela Bíblia. Mais um está lá em Jó 41 e versículo 1. É o Leviatã, que é uma serpente que provavelmente vivia no mar. Ela era muito grande, muito poderosa. Inclusive nesse capítulo 41 de Jó você vê as descrições todas sobre quem era ou o que era esse tal de Leviatã, né? Outra descrição bem interessante sobre ele está lá em Isaías 27, no versículo 1. Fala sobre uma característica bem interessante do Leviatã. Então você vê aí, né, o dragão, o Behemoth, o sátiro, o unicórnio, né? Animais mitológicos, porém citados na Bíblia. E aqui no livro de Apocalipse, como a gente já leu aqui em uns 2 versículos, fala sobre um deles, que é o dragão, que nesse caso aqui é uma figura de Satanás. Amém? Vamos agora para o capítulo 13. Capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Pronto, eu quero parar aqui, essa palavra, essa visão que João teve sobre ele ter visto uma besta. Essa palavra besta que vem do grego therion, que no português é besta. Nesse caso aqui, essa palavra besta está falando de um homem que vai vir para dominar a terra durante a grande tribulação, que também ele é popularmente conhecido como o anticristo. Então, a besta do capítulo 13 de Apocalipse é o anticristo. Onde encontramos essa palavra anticristo na Bíblia? Você vai lá encontrar na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 22, você vê essa expressão, como também em outros lugares, mas citando apenas esse versículo, a expressão anticristo. Mas o anticristo, ele recebe diversos títulos, como no caso aqui do capítulo 13 de Apocalipse, ele é chamado de besta, mas lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 8, ele é chamado de pequeno chifre. Observe que eu estou falando de diversos títulos que são dados para o anticristo. O iníquo também é um dos títulos que ele recebe. Você encontra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 8, o anticristo é chamado de o iníquo. Vamos ver outro título aqui para ele. Também lá no livro de Daniel, dessa vez no capítulo 9, versículo 26, ele é chamado de o príncipe. Observe que lá é um príncipe com P minúsculo, mas na Bíblia, quando você encontra príncipe com P maiúsculo, está falando de Jesus. Inclusive, eu já falei muito sobre isso no meu primeiro vídeo que eu gravei aqui no meu canal, intitulado de Explicando as 70 Semanas de Daniel. Aí eu falo lá direitinho sobre a diferença do príncipe com P minúsculo e o príncipe com P maiúsculo, que são encontrados nesse mesmo capítulo, Daniel 9. Outro título para o anticristo.
o abominável da desolação. Está lá em Mateus 24 e versículo 15. Jesus falando sobre tudo que ia ocorrer na grande tribulação. Ele falou sobre o abominável da desolação, que é uma menção ao anticristo. Também ele é chamado de o cavaleiro branco, ou cavaleiro do cavalo branco, que está aqui no livro de Apocalipse. Nós já passamos sobre essa passagem, no capítulo 6 e versículo 2, o anticristo recebe esse título de o cavaleiro do cavalo branco. Por que branco? Porque ele está representando uma falsa paz. A verdadeira paz é Jesus Cristo, e o anticristo vai vir para querer apresentar uma falsa paz, mas depois, quando ele verdadeiramente se declarar quem ele é, aí de paz não vai ter mais nada. Amém? Estejamos preparados. Feroz de cara, nome interessante, né? Feroz de cara é outro título para o anticristo, que está lá em Daniel, capítulo 8, versículo 23. E homem vil também está no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 21. Esses são apenas alguns dos títulos que o anticristo recebe em toda a Bíblia, mas são vários, tem outros. Inclusive, se você tiver curiosidade de saber outros, você pode fazer um comentário aqui no meu vídeo me perguntando, e eu terei o prazer de responder e mostrar outros exemplos, né, de outros títulos que recebe o anticristo na Bíblia. Virando aqui a página, agora nós vamos para o versículo 8. Estamos no capítulo 13, agora versículo 8 de Apocalipse. Vamos ler aqui um pouco. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Adoraram a besta, que é o anticristo. Todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu quero trazer uma observação para essa última frase aqui, dizendo que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, foi morto desde a fundação do mundo. Por que eu quero trazer alguma observação para esse versículo? Porque alguns estudiosos da Bíblia, ou leitores, ou pregadores, né, pessoas que têm acesso à Bíblia, gostam de citar erroneamente este versículo. Eles costumam dizer que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Você já pode até ter ouvido alguém falar assim, mas observe que na Bíblia está dizendo que ele foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, da fundação do mundo para cá, e não antes. Mas muitas pessoas citam errado essa passagem. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Não, aqui está dizendo desde a fundação do mundo. Por quê? Quando Abel começou a fazer sacrifícios de animais para Deus, ali já simbolizava o sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro verdadeiro, como está escrito aqui, o Cordeiro que foi morto, que é Jesus Cristo. Então, todos os cordeiros que foram mortos, de Abel até a época de Jesus Cristo, eles estavam prefigurando, eles estavam simbolizando Jesus Cristo, apontando para o sacrifício verdadeiro de Jesus Cristo. Então, por isso que diz que desde a fundação do mundo para cá, o Cordeiro foi sacrificado. Agora, tem algumas coisas na Bíblia que diz que realmente aconteceram antes da fundação do mundo, que talvez seja por causa dessas passagens que fazem confusão com essa aqui, dizendo que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então eu quero aqui apenas citar 3 passagens de coisas que ocorreram antes da fundação do mundo. Vamos lá? Agora nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de João 17, 24. Vamos lá? Vamos procurar aqui, João, está aqui, o livro de João, agora capítulo 17 e versículo 24, que diz: Pai, que é Deus, né? Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, Jesus falando, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pronto, uma coisa que aconteceu antes da fundação do mundo foi Deus ter amado a seu Filho Jesus Cristo. Isso ocorreu sim, antes da fundação do mundo. Outra coisa, Efésios 1 e 4. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 1,
versículo 4, que diz, Paulo falando, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós, os crentes salvos em Cristo, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, ou seja, na presciência de Deus, ele já sabia quem ia servir ele verdadeiramente, ele já sabia quem ia ser salvo, então esses foram eleitos para serem salvos antes da fundação do mundo. Outro exemplo, por último aqui, 1 Pedro 1 e 20. Vamos lá, finalzinho aqui da Bíblia, né? Pouco antes de Apocalipse, 1 Pedro 1 e 20. Está aqui, 1 e 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo. Aqui está falando de Jesus, que antes da fundação do mundo ele já era conhecido. Por quem? Pelos anjos, né? Anjos, querubins, serafins, que eu já falei um pouco aqui na primeira parte desse vídeo. Então tá aí 3 coisas que, vamos dizer assim, existiram, ocorreram, aconteceram antes da fundação do mundo. Mas o sacrifício de Cristo, a morte do Cordeiro, foi simbolicamente ocorrida desde a fundação do mundo e não antes da fundação do mundo. Amém? Ainda no capítulo 13, agora nós vamos para o versículo 18. Vamos ver o que tem de interessante aqui. Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, que é o anticristo, né? Porque é o número de um homem e o seu número é 666. Uma observação interessante que eu quero fazer sobre esse capítulo, ou melhor, sobre essa expressão 666. Você sabia que em outras passagens da Bíblia também aparece esse número 666? Por que eu digo assim? Porque, logicamente, a maioria das pessoas acredita ou acha ou pensa que esse número 666 só aparece aqui no livro de Apocalipse, dizendo, né, que o anticristo vai carimbar, né, na mão direita ou na testa aqueles que o servirem. Mas não é somente aqui que fala no 666. Vamos ver uns exemplos aqui. Está lá em 1 Reis, capítulo 10 e versículo 14. Você também vai ver esse número 666. Também em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 13. Também traz outra vez esse número. E por último, no livro de Esdras, capítulo 2, versículo 13, você também vai encontrar o número 666. Então, aqui no Apocalipse 13, não é a única vez na Bíblia que aparece esse número. Ele também aparece 3 vezes, como acabamos de citar aqui, no Velho Testamento. Amém? Vamos agora para o capítulo 14. Apocalipse 14, versículo 4, que diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Pronto, parando por aqui, parte A. Um anjo voando, vindo do céu, trazendo o evangelho eterno. Como assim evangelho eterno? Você sabia que a Bíblia fala em 3 tipos de evangelhos? Aqui em Apocalipse nós acabamos de ler sobre o evangelho eterno. Lá em Atos capítulo 20 e versículo 24, você vai ler sobre o evangelho da salvação. E em Mateus capítulo 24 e versículo 14, você vai ouvir falar sobre o evangelho do reino. Como assim? Qual é a diferença? O que está escrito em Atos 20 e 24, que fala o evangelho da salvação, é esse evangelho que está sendo proclamado hoje, aqui nesse período da igreja. O evangelho da salvação está sendo pregado. Quando Jesus vier e arrebatar a igreja, durante a grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação, será pregado o evangelho, só que será chamado de o evangelho do reino, porque depois do período da grande tribulação, vai vir o reino milenial de Cristo. Então o evangelho será pregado para saber quem vai ter direito de entrar nesse reino milenial. E o evangelho eterno, que foi citado aqui no livro de Apocalipse,
É o evangelho da qual os salvos serão, vamos dizer assim, alimentados quando estiverem já na eternidade. Lá eles vão ouvir apenas o evangelho da eternidade, vamos dizer assim, o evangelho eterno, como é chamado aqui no capítulo 14 e 6 de Apocalipse. Amém? Os 3 tipos de evangelho. Continuando, agora nós vamos para o versículo 14, Apocalipse 14, versículo 14, que está escrito: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. A observação que eu quero fazer aqui sobre essa expressão, essa palavra foice, ela aparece aqui no capítulo 14 7 vezes. A primeira eu acabei de ler aqui no próprio versículo 14, mas também no versículo 15 aparece a palavra foice, no versículo 16, no versículo 17, no versículo 18 aparece 2 vezes e por último no versículo 19. Então no capítulo 14, a partir do versículo 14 por diante, você vai ver a palavra foice 7 vezes. Por que essa observação? Porque 7 é o número da perfeição, né? É o número da plenitude que Deus usou para fazer os céus e a terra. Então achei interessante observar 7 vezes aparecendo essa palavra foice aqui no capítulo 14. Vamos dar continuidade, vamos agora para o capítulo 16, versículo 12, que diz: E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Pronto, quero apenas trazer aqui uma observação sobre o rio Eufrates. Quando Deus criou o Jardim do Éden, a Bíblia diz que lá tinha 4 rios. Esse, que acabei de citar aqui em Apocalipse, o rio Eufrates, o rio Tigre, o rio Pison e o rio Gion. Inclusive esse rio Pison, ele também era chamado de Hiddekel. Tanto faz falar Hiddekel como Pison. Eram os 4 rios que regavam o Jardim do Éden. E ali, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que acabamos de ler aqui, foi onde se estabeleceu a primeira civilização da terra. Por isso que lá, entre o rio Tigres e o rio Eufrates, recebeu o nome de Mesopotâmia. Mesopotâmia é o berço da civilização humana aqui na terra, porque a palavra Mesopotâmia significa entre rios, ou terra entre rios, porque está entre o rio Tigres e o rio Eufrates, que aparece lá no início da humanidade, no livro de Gênesis, lá no Jardim do Éden, e também aqui no último livro da Bíblia, né, o livro de Apocalipse, uma observação interessante sobre esse rio Eufrates, que fica no berço da civilização humana aqui na terra. Amém? Versículo 16, ainda do capítulo 16, versículo 16, que diz: E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Eu só quero trazer uma observação aqui sobre essa palavra, Armagedon. Você sabe o que significa a palavra Armagedon? A palavra Armagedon significa Vale do Megido. Onde encontramos essa palavra na Bíblia? Está lá em Zacarias, capítulo 12, no versículo 11. Se você abrir, você vai encontrar essa expressão, Vale do Megido, que aqui no livro de Apocalipse recebe esse nome em hebraico, Armagedon. Ar, que é vale, e Magedon ou Megidon, né, que é Megido, Vale do Megido. Mas você sabia que esse Vale do Megido ele também recebe outros 3 nomes? Lá no livro de Joel, capítulo 3, versículo 2, ele é chamado de Vale de Josafá. Lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 32, ele é chamado de Vale da Matança. E em Isaías 22, versículo 5, ele é chamado de Vale da Visão. Então, tanto faz ser chamado como Vale de Josafá, Vale da Matança e Vale da Visão. Todos são o mesmo Vale do Megido,
que aqui no Velho Testamento é chamado de Armagedon, que é uma palavra hebraica. Amém? Ainda aqui no capítulo 16, no versículo 17: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Eu quero trazer apenas uma observação para essa palavra, está feito, que ela vem do hebraico tetelestai. Por que eu faço essa observação? Porque Jesus, quando estava na cruz, ele também citou essa palavra, tetelestai, quando ele disse: está consumado. Então, está consumado, está feito, está concluído, está terminado. Praticamente, são sinônimos, são o mesmo significado da mesma palavra. Então, Jesus citou essa palavra lá em João, capítulo 19, versículo 30. Antes dele dar o último suspiro de vida, ele disse: Pai, tetelestai, ou seja, está consumado, que aqui no Apocalipse aparece como está feito. Então, apenas essa observação para ligar esses dois versículos. Por último, aqui no capítulo 16, agora no versículo 19, diz: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus. Eu quero trazer uma observação para essa palavra Babilônia, que você sabe o que significa Babilônia? Qual sua origem? Babilônia é a mesma Babel, lá do Velho Testamento, lá da famosa Torre de Babel. Você, acredito que já deve ter ouvido falar, quando os homens construíram aquela grande torre, acreditando que iam chegar ao céu, e ela recebeu esse nome Babel. Quem foi o construtor dessa torre? Foi Nimrod, o primeiro grande poderoso da terra, o primeiro grande ditador da terra. Nimrod, como você pode acompanhar lá em Gênesis 10, nos versículos 9 e 10, fala sobre o Nimrod, o fundador de Babel, que é a conhecida Babilônia. E qual o significado da palavra Babel? A maioria das pessoas dizem que a palavra Babel significa confusão. Porém, eu entendo que a palavra Babel significa portal de Deus. Por quê? Primeiro, porque quando eles estavam construindo aquela grande torre, eles acreditavam que ela era um portal que levava ao céu, que os levaria até ao céu, Deus, vendo aquela loucura deles, confundiu a língua deles, e eles começaram a falar em vários dialetos e linguagens diferentes, e aí não se entendiam e pararam a construção, porque Deus viu que era impossível eles chegar a esse intento. E também eu entendo que a palavra Babel significa portal de Deus, porque toda palavra no hebraico que está na Bíblia terminada com El significa Deus é alguma coisa, Deus de alguma coisa, como Israel, aquele que lutou com Deus, Samuel, ouvido por Deus, o meu nome Osiel, Deus é poderoso. Então todo nome terminado com El na Bíblia significa Deus é alguma coisa. Então não pode a palavra Babel significar confusão, mas sim portal de Deus. Amém? Amém? Voltei aqui apenas para fazer o encerramento dessa segunda parte do vídeo Observações do Apocalipse. Lembrando que o restante dos capítulos, do 17 ao 22, eu vou deixar para um terceiro vídeo, Observações do Apocalipse, parte 3. Então, essas são as observações que eu tinha para fazer neste vídeo sobre este grande e maravilhoso livro, que eu aconselho a você tirar um tempinho a mais para você estudá-lo. É muito bom, é muito gostoso. É o livro que traz a esperança do que acontecerá com a igreja quando Cristo vier buscá-la e arrebatá-la dessa terra. Amém? Desde já eu vou ficando por aqui. Peço que você, se não for inscrito, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe com demais pessoas e deixe seu comentário. Fique à vontade, faça sua pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, que eu estarei dando atenção para o seu comentário. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família, sua casa, seu trabalho, seu ministério, em nome de Jesus. Até uma próxima. Fique com Deus. Amém? Amém.